Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, a sua igreja digital. Digital porque nós estamos por Zoom em todas as redes sociais. E, se você quiser, vem com a gente aqui no Zoom e vem falar conosco em nome de Jesus. Eu sou o pastor Dárcio, E eu, Nilza, estamos aqui para mais um. conhecendo e vivendo muito mais a palavra de Deus, porque Deus tem uma promessa muito especial para cada um de nós, para você aí que está ouvindo e para nós aqui também. Então, em nome de Jesus, vamos agora, assim, esmiuçar mais a palavra, né? Tanta coisa a gente vê, tanta coisa a gente lê e quanta coisa as pessoas falam, mas é o nosso relacionamento com Deus. Então, nós queremos estar aqui, caminhando juntos com você, para que você possa conhecer mais e também que possa ter esse Deus falando com você. O mesmo Deus que fala comigo com o Darcy, fala com você também. Em Então, em nome de nome de Jesus. Jesus, vamos juntos nessa caminhada. E vem com a gente para conhecer o ministério, ver o que que a gente está fazendo, ver o que que você pode entrar junto com a gente aí e vamos junto em nome de E Jesus. levar a palavra de Deus. É Essa isso aí. palavra que não para. Ninguém consegue parar essa palavra. Então, nós vamos levando essa palavra que mais pessoas possam conhecer e até para poder decidir o que é bom para cada um, porque cada um decide, né? Mas nós Exatamente. podemos mostrar. Então, vem com a gente, vem conhecer mais esse Deus Todo-Poderoso, para que você possa entendê-lo, conhecê-lo e ter um encontro pessoal com ele, em nome de Jesus. E também para a gente poder estar sempre ligadinho na palavra. A Rádio Vineyard. Isso aí, é uma rádio 24 horas por dia, ou seja, ela não para. Então você pode estar ouvindo lá músicas de louvor, músicas de adoração, músicas de edificação. É isso mesmo, porque nós precisamos de palavras de vida para que nós possamos caminhar diante de tantas dificuldades que a gente vê hoje aí no mundo afora, mas é a palavra de Deus que nos dá força, nos dá perseverança e principalmente nos faz passar por todas essas coisas em vitória, vitória em Cristo Jesus. Amém. Bom, nós estamos aqui com o nosso estudo bíblico, estamos estudando as parábolas de Jesus, das 49 que nós catalogamos, nós já vimos 37, e nós começamos a semana passada falando sobre a parábola do semeador. Então, a primeira parte da parábola do semeador, o link está aqui embaixo. Então, você pode buscar o link aqui embaixo. Primeiro, calma, calma. Você vai ver aparecendo o link, então É, você já sabe que pode clicar lá, mas não agora, espera, nós vamos continuar aqui, continuando a parábola, para que você possa conhecer um pouco mais, porque nós comentamos uma parte dela, tem muita coisa, né, para sim, tem muita conhecer. coisa para Essa falar. Bom, parábola é muito bonita. na descrição do vídeo, você tem lá o link para você ver a primeira parte, né? Essa parábola é uma parábola extensa, nós vamos fazer ela em três partes, então hoje nós vamos ver a segunda parte. Então, só dando uma repassada, nós vimos a introdução da parábola, nós vimos algumas características muito interessantes, vimos o contexto da parábola, vimos a oposição dos fariseus e como Jesus atraía as multidões. Iniciamos a análise da parábola, é, Jesus falando de quatro lugares onde caiu a semente. Então, a semente é a palavra do Senhor. Então, ele dá aqui quatro lugares. O primeiro lugar, à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Né? O segundo lugar é no lugar rochoso, onde não tinha profundidade a terra e com o sol quente, ela acabou morrendo. Terceiro lugar foi entre os espinhos, que os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente. E o quarto lugar foi a boa terra que deu fruto. Cada um desses lugares, cada uma dessas sementes, nós falamos assim na primeira parte. Então você pode ver lá o que Jesus fez para como Jesus usou essa parábola para mostrar para você e para mim que vai depender única e exclusivamente de você e de mim, daquilo que nós recebemos. Então, por exemplo, o estudo das parábolas é muito bonito. É muito bonito se você aplica ele na tua vida.
Se você não aplica, é mais alguma coisa que você só entrou por um lado, saiu pelo outro, né? Então, vai depender muito de cada um de nós. Então, nós vamos aqui para parte 2 dessa parábola, que está em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 23. Então, a gente vai continuar aqui a análise da parábola, que está em Mateus, capítulo 13, versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Veja, na primeira parte, até o versículo 9, Jesus dava a parábola. Jesus dava o exemplo para que as pessoas pudessem entender. Nessa segunda parte, os discípulos estavam separados dele, né? Então, os discípulos estavam só com Jesus. E aí eles perguntam, mas por que que por que que você fala agora só através de parábola com eles, né? E Jesus, ele vai um pouquinho mais além, né? Jesus, ele havia ensinado por parábolas, ele havia começado a ensinar por parábolas, mas ele passa a usar esse método como um método de ensino. E esse método ele vai começar a usar depois dos milagres que ele começou a fazer. Então ele começa a usar esse método de parábolas. Vamos lá para o Mateus capítulo 13, versículo 11. Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois é, aqui a gente começa a ver Jesus chegando mais junto dos seus discípulos, né? Então ele começa aqui explicando porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então ele usa aqui essa palavra mistério. Essa palavra mistério não é no sentido clássico, né? A coisa misteriosa, não, mas é como um segredo religioso. Um segredo, algo que a gente tinha que entender um pouquinho mais. Coisas que eram incompreensíveis. Por que incompreensíveis? Porque era um segredo religioso. Era alguma coisa que as pessoas não poderiam entender se elas não tivessem um coração aberto. São coisas difíceis de serem entendidas. O uso da palavra mistério é no sentido de coisas de revelação. É puramente divina, uma revelação, um mistério, alguma revelação que Deus está fazendo para nós. Muitas vezes a gente usa a palavra mistério como se fosse um filme de mistério, algo misterioso. Não, dentro da Bíblia, mistério é a revelação. Revelação que Deus fala para nós, que Deus faz a cada um de nós. E essa revelação era, era, era anunciada de uma forma obscura, né? Igualzinho à antiga dispensação, a dispensação da lei. Ou seja, não era alguma coisa muito clara. E você, para entender isso daí, você precisava ter um coração aberto, uma mente aberta, uma mente que fosse uma mente voltada para Deus, para que você conseguisse entender. Na verdade, muitas vezes acontece isso comigo e com você, de nós não entendermos alguma coisa. E fala assim, puxa vida, mas por que que aconteceu isso? Pois é, muitas vezes é um mistério de Deus. É um mistério que Deus está fazendo na minha vida e na tua vida, e nós queremos que esse mistério seja revelado. Só que não é hora da revelação. Você me faz lembrar um pouco quando nós falamos mistérios, né? Os filmes de mistério. Então, o mistério acaba sendo alguma coisa que vai assustar,
De certa forma a gente se assusta porque Deus é tão maravilhoso, mas não no sentido de dar aquele medo, aquele terror, né? Quando a gente fala filme de mistério, é terror. Então são coisas que nós temos que quebrar até os nossos conceitos, né? De novo, quebrar os nossos paradigmas, porque esse mistério é o que Deus quer revelar para cada um de nós. Por exemplo, até nós de volta na escola, uma equação de segundo grau vai ser um mistério para quem nunca viu aquilo. Mas para quem já teve ideia, já conheceu, já cresceu, já passou por alguns conceitos, uma equação vai ficar menos assim aterradora, Assustadora, né? assustadora, coitado do aluno, né? Mas é que com Deus é a mesma coisa, eu acho, né? Porque quando mais a gente vai entrando, Deus vai se revelando, mas não no sentido de deixar-nos com medo ou desesperado ou como você coisas tenebrosas, vão vir coisas ruins. Não, esses mistérios são coisas boas, são coisas que Deus vem revelando para nós conforme nós temos mais intimidade com Ele, né? Então, ou seja, é o dia a dia, ver solo, ver semente, é fácil, mas que entendimento a gente tem disso? Ah, então eu não posso deixar a minha semente cair na beira do caminho, ou eu não posso deixar cair a minha semente em cima da pedra. Então, mas aí são coisas que você começa a entender e que se te são reveladas quanto mais você busca. E é bonito ver, porque você tinha comentado, né, das parábolas, algumas para que a multidão pudesse conhecer, e algumas Deus se referia exatamente aos discípulos que já deveriam estar muito mais avançados em termos de conhecimento, né? Então, assim, a oportunidade até dos discípulos estarem lá sozinhos com Jesus para falar assim, falar, "Olha, vamos falar aqui devagarzinho, porque a população lá, o povoado lá, não pode saber que a gente também não sabe." Mas é isso que acontece. Mas é quebrar mesmo isso. Então, mistérios que Deus coloca na Bíblia são coisas boas, que a gente vê que a cada vez que a gente lê, a palavra é viva. Essa palavra viva é que vai mostrar para nós o conteúdo, né? E cada vez que a gente lê, Deus revela mais alguma coisa. Então, a revelação é esse termo que acho que tem que ficar mais gravado na nossa cabeça, porque quando fala de mistério, para a gente não ligar com as coisas do escuro, das trevas, né? As coisas ruins, e muito pelo contrário, é muito boa. E, na verdade, aqui o que Jesus estava querendo falar, né, era das verdades do Evangelho. Era isso que ele estava falando. E aí você vai falar assim, mas por que algumas pessoas entendem e outras pessoas não entendem? É aquilo que a Nilza falou, né? É quanto você vai crescendo no teu relacionamento com Deus. Então, o que pode ser mistério para mim, para você pode ser alguma coisa muito normal. Por quê? Porque o teu relacionamento com Deus está mais próximo e você acaba entendendo essa revelação, né? Então, na verdade, eu até entendo aqui, o texto não diz isso, nenhum comentarista fala disso, mas isso é só uma percepção minha, que os discípulos estavam envergonhados de perguntar para Jesus na frente do povo. O que eles vão pensar? Nós que andamos com ele, nós temos essa dúvida, né? Então, eu E, posso chegar aqui devagarzinho assim, né? e, mui- Falando, e aí a gente pergunta. E muitas vezes o que ocorre é isso na nossa vida. Nós temos uma dúvida bíblica que muitas vezes é uma dúvida tão simples, mas a gente tem vergonha de perguntar. E é o que a gente muitas vezes vê no mundo cristão. A gente vê cristão falando coisas que ele nunca viu, ele nunca experimentou, e você sabe que ele está como se fosse um papagaio, né? E ele não tem coragem de perguntar o que significa isso. Então, muitas vezes eu chamo isso aí de linguagem de cristão, né? Que você vai ouvindo na igreja, vai ouvindo, um fala, outro fala, e você começa a falar feito um papagaio, mas você não sabe o significado daquilo. E eu acho que, na verdade, os discípulos eles estavam assim meio que envergonhados de andar com Jesus e ter esse tipo de dúvida, né? Considerando que eles já estavam há mais de um ano andando com Jesus e Jesus devagarinho vai explicando para eles. Então, essa análise
da parábola que a gente está fazendo agora, que é a segunda parte da parábola, é algo muito interessante. É algo que tem que falar na minha vida e na tua vida. Por quê? Porque ele está falando para os discípulos. E eu, E e nós você, somos discípulos, não é É, verdade? então, e é isso que é bonito, né? Esse discipulado que Jesus fazia com os seus discípulos. Então, também, vem com a gente, caminha também com a gente, porque nós também estamos aqui juntos nessa caminhada para formar discípulos. Então, é dúvida, é pergunta, pergunta de novo, a resposta pode ser diferente, porque nosso conhecimento vai crescendo. Assim espero, né? Que quando o conhecimento cresce, claro, as respostas também vão crescendo. E aí vamos crescendo nesse relacionamento com Deus. Então, vem com a gente para também sermos discípulos de Jesus. E nesse versículo 11 ele continua aqui, mas aqueles, opa, aqui não, aqui, é isso. Mas aqueles não lhes é isso concedido. As parábolas são reveladoras. Reveladoras para quem? A quem quer aprender. É, você quer aprender? Ou seja, você tem um coração, uma mente ensinável. Essa palavra é muito interessante, porque muitas vezes você vai. Tem coisas que a gente não quer se abrir para aprender. Então, a parábola é isso, ela é reveladora para quem quer aprender. Se você não é ensinável, você tem que começar de novo. Levanta tua mão direita, aceita Jesus e começa de novo. Por quê? No domingo passado, e o link está aqui embaixo também, no domingo passado nós falamos sobre a transformação de vida. Se eu não sou ensinável, eu não tenho uma vida transformável. Eu não tenho uma vida transformada. Eu não tenho uma vida transformável. Então eu preciso aprender. E a parábola ela vem também a quem aprecia o conhecimento. Conhecimento não só para ter conhecimento, mas conhecimento para transformação de vida. Essa palavra transformação, você vai me ouvir falando muito, 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 muito. Por quê? Pastor, mas por que que você insiste tanto nessa palavra transformação? Porque não pode haver cristianismo se não há transformação de vida. Se a tua vida está igualzinha desde que você aceitou Jesus, desculpa, você aceitou outro Jesus, não foi o Jesus que a gente tem pregado. Um Jesus que entra dentro do teu coração e que transforma a tua vida. Ele transforma não obrigando você. Ele não vai mudar nada, mas ele vai falar com você e você começa a ser transformado. As parábolas são reveladoras a quem aprecia as coisas espirituais. Então, nós estamos aí na 37ª parábola. O que que nós aprendemos em todas essas 37 parábolas? Na verdade, alguma coisa a gente tem que ter aprendido. Se nós apreciamos as coisas espirituais, se nós que, na verdade, o apóstolo Paulo diz que nós somos seres espirituais. Nós quando aceitamos a Jesus, hipoteticamente, nós perdemos a nossa nacionalidade. Nós deixamos de ser de uma nacionalidade terrena para ser uma nacionalidade espiritual. Então, Jesus, ele quer isso para nós, que nós cresçamos de forma espiritual. As parábolas, elas geram conhecimento. Conhecimento não para que eu seja o bambambam, não para que eu tenha um PhD, não, não, mas um conhecimento das verdades que Deus tem para a minha vida. Muitas vezes a gente vê, muitas vezes nós vemos pessoas dizendo assim, não, tá vendo? Essa palavra foi para você. Não, primeiro para você. Tem que ser Que primeiro começar para em mim. mim, a começar em mim, né? Então, as parábolas, elas geram conhecimento da verdade de Deus, dos caminhos que Deus tem para a nossa vida. Caminhos esses que muitas vezes para nós não são agradáveis, mas certamente quando nós chegarmos lá no fim, a gente fala, "Oh, ainda bem que eu vim por esse caminho, né?" Conhecimento dos ensinamentos que Jesus tem feito para a nossa vida e a gente tem que botar isso em prática em nome de Jesus.
É isso aí, de tudo isso que nós vemos, é bonito ver assim, se você puder pegar desde a primeira parábola, vem um assunto que vem crescendo, é aquele prepara-se, vem, tá chegando a hora, ou seja, Jesus veio, mas Jesus vai voltar. Então fica alerta, fica esperto, porque a hora vem como um ladrão, né? E aí quando você fala assim, e agora, como que eu vou poder vigiar? Como vai ser o meu procedimento a partir de agora? Então assim, todas essas sequências, Jesus vem ensinando e vem também no crescimento do nosso conhecimento. E agora é saber o que eu tenho que fazer para estar pronto na hora que Jesus voltar. Eu tenho que estar lá no solo cheio de espinhos, que eu vou ser abafado? Ou eu tenho que estar num lugar onde as minhas raízes não se aprofundam? E aí qualquer vento aqui de doutrina pode me levar embora e eu perco a oportunidade da salvação eterna. E Jesus ele continua explicando para os discípulos em Mateus capítulo 13, versículo 12. Pois ao que tem, se lhe dará, e dará em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Bom, aqui a gente começa uma parte bastante interessante, uma parte bastante interessante desse versículo. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Aquele que recebe de coração. Então, aquele que recebe bem recebido. Aquele que tem um coração puro, um coração agradecido. Aquele que tem um coração arrependido. Ou seja, aquele que tem responsabilidade com a palavra. A gente vê aí muita gente dizendo que é cristão, 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 cristão. Nós vemos aí líderes de governo dizendo que é cristão, mas as atitudes são diferentes. Ou seja, não tem responsabilidade com a palavra. Não tem um coração aberto, um coração ensinável. Lembra? Toda vez que a gente fala de coração, não é esse órgão aqui, e sim a nossa mente, aquilo que está dentro da nossa cabeça. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós temos que ter a nossa mente renovada. É, isso se chama transformação. É isso que o Senhor deseja fazer para nós. E continua o versículo: ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aquele que tem um coração duro, aquele que, ah, não, sou eu e eu. O exclusivista, aquele que não quer seguir a Jesus. Não, pastor, mas eu vou na igreja. Pois aí na igreja é uma coisa, seguir a Jesus é outra coisa. Seguir a Jesus, Jesus já diz assim: olha, você quer vir após mim? Quer? Quer vir comigo? Vem. Só que toma a sua cruz. Negue-se a si mesmo, né? E venha. Eu acho que uma coisa que nós lembramos aí, que nós falamos assim, olha, para a gente ter a vida eterna, é você aceitar Jesus, que Ele seja o seu Senhor e único Salvador. Aí a gente aceita o Salvador, porque, claro, quem não quer ir para a vida eterna, né? A vida eterna com Deus, não é a morte eterna, mas a vida eterna com Deus. Todos nós queremos, claro que sim. Mas, e a outra parte, né? Ter Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Aí você fala assim: como assim, Senhor? Então quer dizer que eu viro escravo? Na verdade, você se deixa como escravo porque você quer que ele comande a sua vida. Se você confia nele, você entrega a sua vida para ele e ele vai direcionar os seus passos. Mas se você não confia, então a coisa fica um pouco difícil. Na verdade, nós comentamos isso, né? Quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós temos sabedoria, quanto mais nós conhecemos do mundo, conhecemos a tecnologia, mais difícil é entregar-se a esse Deus. Ou seja, ele vai me mandar para a esquerda. Mas eu vou falar, para que que eu vou para a esquerda se eu conheço o lado direito? Então eu vou para a direita. Então, espera. Já começou a ter um conflito aí. Na verdade, a palavra-chave é entrega. A palavra-chave é entrega, porque quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, ele está dizendo, olha, negue o teu desejo e deixa o meu desejo. Então, essa palavra entrega, então, não basta só eu aceitar Jesus, porque o diabo também aceita Jesus.
o que eu tenho que fazer é entregar a minha vida para Jesus, né? Então, vai ser tirado, né, aqueles que não têm os olhos, ou que dão olhos somente para os seus sentimentos. Então, sabe, eu estou sentindo, eu acho. Não, não acha nada, não sente nada, deixa que o Espírito Santo fale com você. Essas parábolas, elas vêm para que você e eu tenhamos um crescimento espiritual. Crescimento espiritual não quer dizer que eu sou melhor que você ou que a Nilza é melhor que eu. Não. Crescimento espiritual é uma relação pessoal com Deus. Não é uma relação por, por, por meritocracia, porque nós não merecemos isso. Nós não merecemos ser salvos por Jesus. Nós estávamos mortos dos nossos pecados. Então nós não merecemos. Mas esse crescimento, ele começa quando eu começo a comparar. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, fala dos frutos da carne. Quando eu começo a ver que aqueles frutos da carne eu estou riscando da minha lista. Quando eu começo realmente negar-me a mim mesmo, entregar minha vida. Aí você vai falar assim: ah, mas eu vou ser escravo? Pois é, hoje você é escravo do pecado. Só que você é escravo e você não fala nada. Agora, para ser escravo de Jesus, você quer botar alguns senões. Ah, vamos botar aqui algumas cláusulas. Não, não tem, querido. Não existe isso. Hoje, você sem Jesus é escravo do pecado e está direcionado para a vida eterna no inferno. Você com Jesus, você não é um escravo, você passa a ser filho, filho de Deus, né? Ah, mas eu vou ter que seguir. Pois é, então de qualquer forma, você vai seguir. Ou você vai seguir o diabo, ou você vai seguir a Jesus. Ah, não, eu vou seguir o que eu sinto. Pois é, o diabo. É, porque os nossos sentimentos são colocados pelo inferno. Então nós temos que deixar isso muito claro, porque muitas vezes você e eu somos enganados, enganados por falsas doutrinas que a gente vê aí no YouTube, tem milhares delas, de pregadores que são pregadores famosos, pregadores de destaque, falando bobagem, falando coisas erradas, coisas que não estão na Bíblia e coisas que não é para um cristão. Então, na verdade, aqui, né, não fica preocupado se você vai ser escravo ou não escravo. Na verdade, quando você aceita Jesus, você é livre. Jesus te liberta do pecado. Então, aqui, Jesus está deixando muito claro isso. Se você tem um coração duro, se você não quer seguir a Jesus, Veja, se você não quer seguir a Jesus, você vai seguir o diabo. Não tem outra saída. Eu lembro Eu lembro que uma pessoa me perguntou, mas pastor, e se tiver a terceira saída? Não existe. Não, mas e se tiver? Não, mas não existe. Não existe essa condição. Só existe duas saídas. Ou com Jesus, ou com o diabo. Ou com Jesus, ou sem Jesus. Ou a eternidade com Deus, ou a eternidade no inferno. É você que vai decidir. E aqui Jesus está explicando para os discípulos alguma coisa que eles já deviam saber. Pastor, esses discípulos são do Cabeça peru, dura. né? Como eles Cabeça são? duras. Pois é, igualzinho a você e a mim, porque muitas vezes nós fazemos as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos e queremos que com as mesmas atitudes a gente quer ter eh, Resultados resultados diferentes. diferentes, né? Não, então, se nós continuarmos a ser as mesmas pessoas, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas e os resultados são sempre os mesmos. Mas aqui é você, é tipo assim, você vai extrapolar tudo aquilo que nós temos de conceitos que nos fecham. Então, são conceitos agora que vêm abrir. Então, a todo momento vem conhecer, conhece. Cada vez que você conhece um pouquinho mais, você tem mais chances de você escolher. E, na verdade, quem escolhe cada um escolhe para si. Eu não posso escolher por ele, ele não pode escolher por mim. Então, você também vai ter a chance de escolher. Essa é a renovação da mente que Paulo fala, né? Esse é o negar-se a si mesmo que Jesus fala. E a todo momento você vai saber, olha, tem uma escolha. Agora,
Deixa ver quais são os meus parâmetros, o que que eu vou escolher que é bom e o que que eu vou escolher que não é bom. Mas não é bom só para daqui uma hora, mas que seja bom para daqui 100 anos, para daqui 200 anos. Então a gente está pensando um pouquinho maior do que a nossa caixinha consegue pensar. Então vamos sair um pouco da caixinha e deixar Deus mostrar para nós o quanto Ele tem para demonstrar, o quanto Ele tem para que nós possamos viver e que nós possamos viver bem. Então, a todo momento, nós escolhemos viver bem, porque Deus é o que nos dá o melhor. Isso eu tenho certeza e eu garanto para você. E Deus garante muito mais ainda, porque Ele ama cada um de nós. E a gente continua essa parábola em Mateus, capítulo 13, versículo 13. Por isso, lhe falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Ou seja, aqui Jesus começa a deixar as coisas um pouquinho mais claras. Por isso lhes falo por parábolas. Jesus não falava por parábolas porque ele queria enganar, não, ele falava por parábolas para que eles pudessem entender, né? E Jesus, ele começa a falar por parábolas depois dos milagres. Depois que ele começou a fazer milagres, as pessoas estavam indo buscar Jesus pelo milagre. E muitos de nós fazemos isso. Muitas pessoas vêm a Jesus porque necessitam do milagre, de uma cura, de uma transformação, de uma, de um milagre, de alguma coisa impossível. E quando consegue, elas continuam por um tempo e depois se afastam. Então, eu costumo sempre falar dos 10 leprosos, né? A palavra não diz isso, mas só voltou um para agradecer a Jesus. A palavra não diz isso, mas e os outros 9? A minha experiência mostra que os outros 9 voltaram a ter lepra. A minha experiência. Então, esse sou eu que estou falando, né? Não é a palavra. Por quê? Porque isso já aconteceu com pessoas que nós acompanhamos e a pessoa foi curada e aí ela se afastou dos caminhos do Senhor e a doença voltou. E a pessoa morreu com a doença. Então, Jesus ele começa aqui falando com os discípulos de uma forma um pouco mais incisiva, porque vendo não vem, né? A luz que Jesus brilhava, a luz que Jesus estava mostrando para eles, cegou. E muitas vezes o que cega a gente de ver a verdade de Deus na nossa vida é o nosso orgulho, os nossos desejos carnais, as nossas vontades erradas. Isso cega. E aqui Jesus fala assim: porque vendo, não vem. Eles foram cegados, cegados pelo pecado, pelas coisas erradas. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. Aí Jesus começa a ensinar, mas eles não aceitam. Se você for ver cronologicamente, Jesus já estava próximo do seu final de ministério. E eles não aceitavam, mas eles não aprendem. É coisa que você fala assim, eu acho que isso aí é muito religioso. Isso é muito espiritual. Eu estou vivendo na Terra. Pois é, então você não vai aprender nunca, né? Eles desejavam continuar no erro. Por isso, ouvindo, não ouvem e nem entendem. E Jesus ele vai mostrando aos discípulos que não basta andar com Jesus, não basta só andar com Jesus. Você tem que ter esse processo de transformação. Você tem que ter a tua mente, o teu coração, a tua mente, o teu entendimento aberto para as coisas espirituais. É como a gente comentou, quer dizer, nós comentamos em uma das parábolas, é o nascer de novo, né? Ou seja, aqui, se nós não nascermos de novo, nós não podemos ter essa vida abundante que Deus nos dá, porque é Jesus, aceitar Jesus e nascer e ter o Espírito Santo.
não é voltar, como diz, né, Nicodemos, não é voltar para o ventre da mãe, mas é o ter a nossa nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, fomos adotados por Deus, somos filhos de Deus. Deus nos adota como filhos e somos cordeiros em Cristo Jesus. Então, assim, essas coisas são palavras da Bíblia, mas o entendimento nos vem quando nós estamos buscando, quando nós dobramos nosso joelho, quando nós abaixamos a nossa arrogância, né? Ou seja, nós rompemos elos com o conhecimento que, entre aspas, nós consideramos conhecimento. Então, é romper muitos conceitos para que possamos ser novos. Então, esse aprender, aceitar, ou se submeter, acho que essa é a palavra boa, submeter-se ao que Deus coloca como valores bons para nós que somos chamados agora filhos de Deus. É como nós falamos de nascer de novo, né? De começar a aprender tudo de novo. Ah, pastor, mas o que que eu faço com tudo aquilo que eu aprendi? Muita coisa você pode jogar fora, muita coisa. Agora, tem outras coisas que você pode manter. Agora, você aprende o novo dentro da palavra e substitui. Então, o velho cai fora e você começa a ter uma mente renovada, né? E você começa a, a startar esse processo de transformação na tua vida, em nome de Jesus. E Jesus, ele fala agora, esse versículo 14 é um versículo bastante interessante e que traz uma revelação muito forte para mim e para você. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Ou seja, Jesus fala aqui de uma profecia, de uma profecia que foi cumprida, uma profecia que foi cumprida, assim como todas as profecias bíblicas têm sido cumpridas. O povo que dava importância às coisas. Então, se você for lá em Isaías capítulo 5, você vai ver que o Senhor fala, Isaías escreve, inspirado por Deus, fala da ganância do povo. No capítulo 6 você vai ver o chamado de Isaías. E esse chamado de Isaías foi um chamado para repreensão do povo. Por quê? Porque o povo estava caminhando de forma errada, estava caminhando fora do que Deus queria que eles caminhassem. Jesus cita o mesmo texto. Por quê? Porque o povo volta a errar, o povo volta a fazer as coisas, as mesmas coisas. E aí você vê Jesus falando o mesmo texto, uma profecia. Para quê? Para ensinar. E aí ele continua: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Não ouvem a Deus. Seguem as práticas do mundo, seguem os seus desejos, seguem os teus desejos. E se a gente vai lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 19, a gente vê lá os desejos da carne, ou os frutos da carne, prostituição, que é a profanação do corpo, impureza, desonestidade, lascívia, sensualidade, idolatria, adoração a outros deuses, a outros ídolos, dando um culto a outros deuses que não o Deus verdadeiro. Feitiçaria, é aquilo, bruxaria, é sedução que você usa na feitiçaria, inimizades, onde a gente vê ódio, quebra de relações, hostilidade, porfias, guerras de palavras, confronto verbal intenso, discussões, ciúmes, inveja. Ciúmes é inveja. Iras, irritar-se por qualquer coisa, discórdia, falta de harmonia, desavença,
dissensões, desinteligência, discordância, divergência, facções, causadores de perturbações, invejas, desgosto pelo bem alheio, desejo de possuir o que o outro tem. Isso é uma inveja. Bebedice, embriagar-se, estar fora de si. Muitas pessoas só conseguem viver se estão embriagadas. Glutonarias, aquela pessoa que come em excesso, tudo em exagero. Esses são os frutos da carne. E essas são as definições dentro do dicionário. O que significa cada um desses frutos? E muitas vezes nós não tiramos esses frutos da nossa lista de afazeres, da nossa lista de vida. A gente continua vivendo isso daí. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Ou seja, estão cegados, as pessoas estão cegas, as pessoas não conseguem ver. Por causa do quê? Por causa do seu envolvimento no mundo, né? O- por causa do seu envolvimento pelo diabo, por causa do seu envolvimento pelo pecado. Isso é que nos leva, isso é que nos leva a não conseguir perceber, ver, mas não enxergar. É isso que o Senhor está falando aqui para os seus discípulos. Aí sim, essa parte é assustadora, não? De podermos ter contato com tudo isso, de ouvir a palavra e não entender tanto que Deus te quer, o quanto Deus te ama e o quanto Ele vai fazer o melhor para você. Porque desde a época de Adão e Eva, quando você fala assim, ah, eles pecaram, mas Deus os tirou de lá para que eles não pudessem comer da árvore da vida. Então, assim, tem um porquê muito grande. E esse amor que ele tinha por nós, imagina se nós estivéssemos perdidos no pecado e comesse a árvore da vida, aí sim, já estaríamos assim pelo resto de nossas vidas, mas não é vida só aqui que falamos de carne e osso, nós estamos falando de uma vida eterna, uma vida que nós não temos nem noção de tempo, de quanto é esse tempo. Então, pela misericórdia desse Deus, que ele quer que você conheça a verdade, que você possa resolver ou você possa solucionar e que principalmente você possa decidir o que é de melhor para você, não só por um tempo, mas por toda a eternidade. Então, pensa bem de tudo que você está ouvindo. Se você não entendeu, ouve de novo, tá aí tudo gravado, ouve de novo a gravação. Tem muita coisa boa no mundo? Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Então, para que nós possamos ter discernimento, para que nada, nem ninguém nos tire essa oportunidade de ter o melhor dessa vida e o melhor da vida eterna, em nome de Jesus. É isso aí, é isso aí. Se você tem alguma pergunta, nós vamos parar por aqui para que a gente possa continuar na próxima semana. Se você tem alguma pergunta, você pode mandar por e-mail info@avmdigital.org ou você pode mandar pelas redes sociais ou até mesmo pelo WhatsApp. A gente está aí. A gente manda versículos diários pelo WhatsApp. Se você quer estar com a gente, venha com a gente aí. E estamos em todas as redes sociais. Pedimos que você esteja conosco em cada uma delas, que você esteja se agregando, esteja de verdade ajudando a gente a levar a palavra do Senhor em nome de Jesus. E te convido para na próxima semana. A gente está na parte 3. Esperamos conseguir terminar essa parte 3 aí, né? Mas em nome de Jesus, eu te convido a ler Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 23, para que você possa estar junto conosco, né? Na próxima quinta-feira, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, trazendo essa terceira parte do estudo do semeador. E eu espero que você possa estar junto com a gente, mas junto com a gente dentro do barco, que a gente possa estar junto, do ladinho de Jesus ali, perguntando, conhecendo mais. Então, que a gente possa estar lá naquele barco como os discípulos de Jesus estavam também. Em nome de Jesus. E eu te convido para, no próximo domingo, É o culto da família.
Seja bem-vindo, você é o nosso convidado. Vem com a gente e eu sei que o Senhor sempre tem uma palavra poderosa para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.